passar a visão para vocês, eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários que estão pagando até R$1 por cota e que vão te ajudar a garantir uma bela grana no futuro se você for consistente e dedicado, é claro. E o primeiro fundo é o HGLG11, que é um dos principais fundos de galpão aqui do nosso país, para quem não conhece esse fundo imobiliário, né? E ele é gerido pelo Credit Suisse, que é uma das maiores instituições financeiras do mundo. Os fundos imobiliários, mano, eles são uma ótima opção para você que quer construir fortuna. Basicamente, ele é um fundo gigante que contém imóveis. E você investindo nele, você acaba se tornando dono de pedaços desse imóvel. Então, quanto mais cotas você tem, mais participação você vai ter nos imóveis e vai receber os aluguéis todos os meses, que são os dividendos. Bom, o HGLG ele é um fundo de tijolo. O que isso quer dizer? Que ele tem imóveis físicos. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem também os fundos de papéis e os híbridos, que logo menos eu vou explicar para vocês. Uma cota desse fundo, se a gente olha para cá, tá valendo R$159 e ela vai te render, ó, o último rendimento aqui é de 1,10 por cota. Então, se você tiver uma cota, você recebe 1,10. Uma coisa pra gente olhar aqui é o Dividend Yield, que é diferente dos dividendos. O que são os dividendos? Os aluguéis que você vai receber. E os dividendos, eles podem vir tanto dos aluguéis quanto da valorização da cota, entendeu? O que acontece? O Dividend Yield, basicamente, ele é a relação entre o último rendimento que o fundo distribuiu e o valor da cota, que é 159. Nos últimos 12 meses, ele rendeu 9,25%. O que isso quer dizer? Que se a gente tivesse investido R$100 nos últimos 12 meses, eles tinham gerado R$9,25 pra gente. Entendeu? Se ficou com dúvida, deixa nos comentários aqui. Se a gente olha para os últimos 12 meses aqui que o fundo pagou, tá vendo que ele foi bem consistente, pagando 1,10, ó. 1,10, 1,10, 1,10, 1,10, 1,10, 1,10, 1,10, 1,10. Só que tiveram picos aqui que pagaram muito mais pra gente. Teve aqui, ó, em 2022, no mês 12, ele pagou R$2,20 de dividendos por cota. O que isso quer dizer? Por que isso pode acontecer? Às vezes algum inquilino saiu do imóvel, e aí o que acontece? Paga uma multa se sair antes do tempo. Ou algum imóvel foi vendido. Outra coisa que é muito importante a gente se atentar aqui quando a gente está falando de fundos imobiliários é o PVP. O que é o PVP? Preço sobre o valor patrimonial. Lembrando que preço é diferente de valor patrimonial. Preço é quanto a cota está custando na data de hoje, depois de amanhã. É o preço que ela está sendo negociada. Agora, o valor patrimonial, ele é a soma de todos os ativos, as propriedades, imóveis comerciais, menos todas as dívidas e despesas desse título, dividido pelo número total de cotas emitidas. Simplificando, é o quanto ele realmente vale. O PVP, ele vai dizer pra gente se o fundo tá caro ou se ele tá barato. Ou seja, acima de 1 ele tá caro, ou seja, o HGLG tá caro, mas nem tanto. E abaixo de 1, ele tá barato. Como que a gente chega nesse cálculo? A gente calcula o preço da cota, que é, ó, preço é diferente de valor. O preço é 159 por cota. O valor patrimonial por cota é 153,74. Ou seja, esse fundo tá mais caro. Mas como que a gente chega nesse cálculo? Para a gente calcular o PVP, é só a gente dividir o valor da cota dividido pelo valor patrimonial, que tá aqui essa informação pra gente, ó, 153,74. E olha o resultado que vai dar, 1,03. Entendeu? Então, se você quiser descobrir algum PVP de algum fundo imobiliário, você consegue descobrir assim. Mas eu considero o HGLG um fundo bem legal para você investir. Lembrando que esse vídeo aqui, gente, ele não é uma recomendação de investimento. Você tem que estudar bem, tá? Para poder tomar suas próprias decisões e investir com responsabilidade. E já deixa o seu like nesse vídeo aqui e se inscreve no canal, porque eu mereço, não mereço? É uma troca justa. Já te mostrei um fundo, você dá um likeinho. Aí eu te mostro outro fundo, você se inscreve, fechou? O segundo é o Tegar11, que é um fundo híbrido. Ou seja, ele investe tanto em fundos de tijolo quanto em fundo de papel. E ele tem participação ativa na construção de imóveis, que faz ele fazer o quê? Gerar muito mais grana, ter uma margem de lucro maior. Aqui o Tegar11 tá valendo uma cota R$ 123,30. O dividend yield dele, que você já sabe que é 13,55, ou seja, tá alto. Por cota, o último rendimento ele tem pago R$ 1,43, que é muito bom pra gente. E o valor dele, né, o PVP dele, tá em 1,06, ou seja, tá carinho, tá? Mas o dividend yield dele é bom, mano, 13,55%, tá alto. Ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de 12%. Se a gente olha para aquele gráfico que eu te falei de pagamento, desde
12 de 2022 tá numa crescente, ó, pagava 1,30, 1,31, 1,34, 1,35, 1,38, 1,40, 1,42, 1,43 por cota ele tem pago. Ó, uma coisa muito legal que a gente já vê aqui no Tegar 11 é a taxa de vacância dele que tá em zero, nenhuma. O que isso quer dizer? Que todos os imóveis deles estão gerando renda ou estão alugados. Isso é muito bom pra gente, porque isso garante que a gente vai receber os nossos dividendos certinho todos os meses. E ó, se você tiver em torno de 140 cotas desse fundo, a gente faz vezes, né? Versus foi foda. Vezes 1,43, dá R$200 de renda passiva por mês. E aí você pode fazer o quê? Comprar uma nova cota. E aí o negócio vai ficando muito louco, porque cada vez que uma cota sua compra outra cota, vai virando uma bola de neve que vai... Os juros compostos, eles começam a trabalhar para você, meu mano. E aí seu dinheiro vai começar a crescer rapidão, vai crescer cada vez mais rápido, entendeu? O importante é a gente trabalhar, fazer a nossa renda ativa aumentar, pra gente poder separar uma parte desse dinheiro e... pumba! E investir, entendeu? Constantemente, todos os meses, porque assim... leva tempo, gente. É investimento para longo prazo. E o bom da gente investir em fundos imobiliários é que, cara, imóvel ele sempre se valoriza ao longo do tempo, certo? Então as cotas vão se valorizar ao longo do tempo. Em contra dos fundos imobiliários, eles são renda variável. Então, renda variável tem risco. O preço, né, ele pode subir quanto descer dependendo da força compradora. No longo prazo, tem se mostrado muito bom, porque os imóveis acabam sendo valorizados. Uma outra vantagem de você investir em FIIs é que você não paga imposto sobre o lucro que você ganha, sobre os seus rendimentos. Mas é isso, não existe nada fácil na vida não, mano. Não tem moleza não, nós temos que trampar, fazer a renda ativa girar pra gente poder investir cada vez mais uma parte do nosso dinheiro e garantir um futuro legal pra gente. Se algum canal aí, alguém falar pra você que você vai investir e você vai ficar rico rápido, é mentira. O negócio é você ter estratégia, você ser consistente, você estudar, porque cada vez que você aprender, você vai conseguir gerar mais lucro para você. E o nosso terceiro é o KNCR11. Esse fundo é administrado pela Kinea, que é uma das maiores gestoras que a gente tem no Brasil e uma das mais respeitadas também. Ele é um fundo de papel. E esses fundos de papel, geralmente eles não investem em fundos de tijolo em si, de imóveis físicos, né? Eles investem em títulos de dívida, ou seja, eles investem em CRI, LCI e às vezes outros fundos imobiliários eles têm na carteira também. Se a gente entra aqui no relatório gerencial do KNCR11, a gente consegue ver que 97,4% dos investimentos desse fundo estão atrelados à taxa CDI. O que isso quer dizer? Que os seus dividendos vão subir e descer de acordo com a taxa, que é o CDI. O CDI é a taxa que os bancos cobram para emprestar dinheiro entre si. Então, o valor da cota do KNC está em 100,28 centavos. O último rendimento está em 1,10, ou seja, se você tiver uma cota, você ganha 1,10. O dividend yield está em torno de 13,64%. E o PVP, olha só, 0,99, gente. Ou seja, ele está valendo menos do que ele deveria valer. E isso tem duas vertentes. Você olha aqui e fala, pô, 0,99 tá menos do que deveria estar, mas não tá tão menos. Porque às vezes quando tá tão menos, dependendo do fundo, você tem que ficar ligeiro, sabe? Tem que ficar ligeiro para ver se vale a pena realmente você investir nesse fundo ou não. Porque às vezes ele tá com desconto, mas às vezes é um fundo que tá em decadência. Eu acho os FIIs ótimos para quem tá começando, tá ligado? Muito melhor que as ações, é muito menos arriscado que as ações. Mas se você quer construir uma reserva de emergência, guardar um dinheiro, eu já recomendo você investir em renda fixa, tesouro direto, CDBs, entendeu? Porque você tem um plano mais conservador do que investir em renda variável, que no caso é o caso dos fundos imobiliários. E diferente das ações, os fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuir 95% dos rendimentos, tá? Isso é muito bom, mano. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no meu canal e deixe seu like. Tamo junto e é nóis!